Ok, então esse vídeo vai ser um pouco diferente do normal, porque, bom, dessa vez estaremos apenas aqui com uma gameplay de fundo enquanto eu fico aqui falando da edição. Bom, eu demorei um pouco pra fazer esse vídeo, mas enfim, né. Eu vim aqui pra falar sobre a situação de Grace. Caso vocês não saibam, recentemente, o Grace teve uma atualização de 1º de abril. E eu ia fazer um vídeo jogando a atualização, mas tipo assim, eu só não tava afim. Até porque eu já tava fazendo um vídeo de Pressure, que inclusive eu espero que saia em breve. Mas eu decidi fazer esse vídeo primeiro porque eu senti que é mais importante. Então, explicar o que aconteceu, né? É bem provável que essa atualização de 1º de abril de Pressure, de Grace, tenha sido a última atualização do jogo. O que é uma tristeza, porque o jogo, na minha opinião, Grace é o melhor jogo do Roblox. Meu jogo preferido do Roblox é Grace, o que é uma pena ver que vai acabar desse jeito. Mas, bom, eu vou explicar aqui. Bom, a ideia é mais falar sobre a atualização do que falar do que aconteceu exatamente, mas num resumo geral aqui o que aconteceu. Bom, basicamente, Grace ele é feito majoritariamente por basicamente uma pessoa só, uma pessoa chamada Simon. E, bom, o começo da polêmica que, né, causou Grace a ser cancelado é que a namorada do Simon tinha falado algumas coisas homofóbicas e racistas e o Simon foi defender ela. Basicamente a polêmica começou assim. E, bom, aí eu não vou, tipo assim, na minha opinião, eu acho que, baseado nas explicações que tinham sido dadas, eu até acho justo o Simon ter tentado ajudar a namorada dele a mudar o jeito que ela costumava agir. Eu só achei que o jeito que ele se expressou com a comunidade foi bem burro, mas, enfim... O que aconteceu é que depois disso, teve um problema que aparentemente foram várias pessoas da equipe de desenvolvimento continuo falando Pressure, gente, pelo amor de Deus, meu cérebro não está funcionando direito. Muitas pessoas que trabalhavam com Grace, tipo assim, porque que eu falei, o jogo é majoritariamente feito pelo Simon, mas ainda assim tem muita gente que trabalha, tipo assim, em coisas secundárias como músicas, às vezes alguns designs, as entidades, esse tipo de coisa. Então, pessoas que trabalham por aí, inclusive eu não sei se o próprio Simon também foi uma vítima disso, mas essas pessoas tiveram várias informações pessoais vazadas e basicamente, tipo assim, isso aí já foi um problema, porque já desanimou praticamente todo mundo a parar de trabalhar no jogo. O pessoal que trabalhava já não estava mais afim de trabalhar com esse projeto. E tudo piorou ainda mais quando descobriram que o próprio Simon também estava falando coisas racistas. Então, tipo assim, foi só de mal a pior. Ou seja, a situação que já estava ruim, que começou relacionada só com a namorada dele, basicamente trouxe pessoas que vazaram informações pessoais da equipe de desenvolvimento de Grace. E aí depois foi descoberto que ainda por cima o Simon também estava falando coisa ruim, né, por trás, que o pessoal não sabia. Ou seja, basicamente é bem provável que o jogo vai atualizar por conta disso. Então o que vai acontecer agora? Bom, existe uma chance do jogo virar open source. Ou seja, basicamente o jogo vai ser dado para a comunidade. Basicamente qualquer pessoa vai poder alterar o jogo, tipo assim, criando fanmades com o que já existia, né, no jogo antes dele ser cancelado. Então, assim, é ruim. Se isso acontecer, é ruim. Mas pelo menos aí a comunidade vai ter uma maneira de poder continuar o Grace. O que não é das melhores maneiras, mas é melhor do que se o jogo só morresse de vez. Ainda assim, provavelmente o jogo nunca mais será o mesmo de antigamente. Enfim, agora falando sobre a atualização em si, né, que nem eu falei, eu queria praticamente só falar da atualização nesse vídeo. Já estou há 6 minutos falando de nada além da atualização, sobre a atualização, né, mas enfim. A atualização foi focada em adicionar coisas que eram para ter sido adicionadas lá no modo, na atualização
Soul Overbody, mas acabaram sendo adiadas para a atualização aqui de 1º de abril, porque não tiveram tempo de ser completas. Então, basicamente, no jogo base, além da adição de novas skins e novos trinkets, e também da remoção de todas as skins de Pressure por causa das polêmicas, a gente teve a adição de 2 novas entidades. A primeira delas foi o Sundial, que é basicamente um sol que aparece em cima de você com um contador nos olhos dele, e quando esse contador chegar abaixo de 5, você tem que piscar a luz nele. Então, ele é bem chato, porque ele força a ficar olhando pra cima de tempos em tempos. Eu particularmente achei essas 2 entidades novas bem chatas de se lidar, ainda mais que a próxima é o Inego. E tipo assim, ele parece simples, mas ele é muito mais chato do que ele parece. Porque a mecânica dele é simples. Vai aparecer um bicho atrás de você e vai aparecer várias partes do corpo dele espalhadas pelo mapa. O que você tem que fazer é evitar essas partes. Se você pegar todas as 5 partes do corpo dele, você morre. Porque ele vai vir correndo na sua direção e você tem pouquíssimo tempo pra sair, né? Pra chegar numa safe room. Senão você vai morrer. Então, tipo assim, é muito chato que você tem que ficar evitando ele toda hora. Mas enfim, essas são as 2 novas entidades que foram adicionadas aí no modo de modificador, no caso, né? Pro Grace. Mas essa atualização foi focada em uma outra coisa específica. Uma adição de um novo modo de jogo. No caso, tecnicamente 2 modos de jogo. Que é o DK/Rot. Isso tinha sido vazado há um tempo atrás através do painel de comando. Mas agora que a gente está realmente com o negócio completo e funcional no jogo, funciona da seguinte forma. O modo de K e o Rot funcionam praticamente iguais. A única diferença é que no modo Rot existem entidades dos modos de modificadores e do jogo normal, é óbvio, participando, enquanto no DK são apenas entidades novas, 2 entidades novas. Então, como funcionam essas 2 entidades novas? Praticamente, você vai ter um único item no seu inventário, que é uma mão. E o que essa mão faz? Ela serve basicamente como uma arma contra as entidades chamadas de lapsus. O que você tem que fazer contra os lapsus é basicamente só mirar neles. E no caso, eu imagino que você tem que apertar o botão de interagir caso seja no computador. Mas no celular, se você estiver jogando no celular, simplesmente só mira na direção dos alvos que tem espalhados no corpo dos lapsus. E aí os lapsus já vão morrer. Mas o principal perigo desse modo de jogo é o Disgrace, uma entidade que vai ficar te perseguindo. E cada vez que você tomar um dano, o Disgrace vai aumentando a velocidade até que você vai ficar impossível de você correr dele. Então quais são as coisas que te dão dano? Primeiro, cada lapso, sempre que você deixar um lapso te tocar, ao invés de matar eles, você vai tomar um dano. E sempre que você cair para fora do mapa, você também vai ganhar um dano. Então, basicamente, tente evitar cair para fora do mapa e evitar tocar nos lapsos para que você não acabe deixando o Disgrace rápido o suficiente a ponto de que ele simplesmente te mate sem te dar tempo para você poder correr. E também existem várias outras habilidades que você pode escolher no meio do caminho que vão te ajudar, te facilitar a você matar todos os lapsos. Mas eu não vou falar sobre ela. Se vocês quiserem ver, vocês podem ir lá na wiki do jogo, porque são, imagino que eu acho 6 habilidades, eu acho. Enfim, sinceramente, eu acho que esse modo de jogo é o melhor modo de jogo single player que tem. Por mais que ele não esteja junto com os modos de jogo single player, ele é um modo de jogo para apenas um jogador. Então, tipo assim, é o melhor comparado com o Zen e o Reprieve. Eu acho ele muito divertido, principalmente o modo DK, que é o modo fácil. Porque o modo Rot é o que adiciona todas as outras entidades que você vai ter que escolher com o passar do tempo. E, sinceramente, isso é só triste mesmo. Porque isso só vai dificultar muito mais o jogo. E como vocês puderam ver aí no começo do vídeo, existe algo
Que se você olhar pra cima, você vai poder encarar uma estrela. E aí depois que você encarar essa estrela, você vai grudar numa parede. Você vai ficar interagindo com a parede até que aparece uma luz branca. E aí basta você seguir o caminho, você vai encontrar um caminho secreto. Você entra nesse caminho secreto e aparece aquela cutscene no final. Aparentemente depois daquela cutscene era suposto de ter, tipo assim, uma outra cutscene ou um negócio, uma continuação do modo de jogo, mas né, como do jogo foi cancelado, provavelmente a gente nunca vai ter a versão oficial disso. Então é triste, a gente nunca vai saber o que era pra ter depois daquilo. Mas enfim, eu acho que no geral essa foi a atualização. Enfim, é realmente muito triste que o jogo esteja morrendo desse jeito, morrendo em polêmica, como sempre, né? Mas é só triste mesmo. Mas enfim, né? Eu espero que Gracie volte do jeito que ele era antigamente. Eu sim, né? É o que melhor será a melhor coisa no mundo. Mas, enfim, provavelmente isso não vai acontecer. Mas, enfim, né? É assim que um jogo incrível no Roblox morre. Por causa de polêmica. Mas, enfim. Esse foi definitivamente uma ótima atualização pro jogo. É uma pena que tenha sido a última. Mas, enfim, né? Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa lá e se inscreve no canal. Valeu, falou, tchau e fui.